Mas a concepção pro doutrinador, você tem imagem dele aí? Alguma coisa? Não, então, eu trouxe Eu vi um action figure que você trouxe dele maravilhoso cadê? aí. Cadê? Pega Então, pra eu gente, trouxe Mandíbula. aqui de... Mandíbula, não adianta você ficar olhando ele, não. Aí, Eu nossa! trouxe de presente aqui pra você, o último Não, dos mas peraí. moicanos. É presente pra quem? Pra mim ou pra ele? Não, pra você, pô. Você escutou? Porque termina o papo aqui. Eu não entendi, desculpa. Termina o papo, ele falou: você vai ficar com ele? Vai ficar mesmo? Não, porque, tipo, se você não for ficar assim, sei lá. Então, ó, olha que bacana esse bonequinho. Eu chamo de bonequinho, né? O pessoal chama de action Pô, figure. tira aí, pô. Olha só, cara. Então, qual foi o lance Então, esse aí é o último dos moicanos É mesmo, mesmo? que o outro tá lá em casa pros meus filhos. Pô, que legal. Qual foi a ideia? Você falou que essa foi essa foi a motivação pra você fazer, né? Essa Então. convivência com o político. Mas e aí daí pra transformar isso em personagem? Porque isso você poderia fazer qualquer coisa e você foi pro lado do super-herói. Você era um leitor de super-herói? Você queria sempre Pois fazer é. Então, cara, eu sempre, né, sempre fiz quadrinhos, sempre desenhei, por mais, né, que eu estivesse longe dos quadrinhos. Nessa época, nem tanto que eu tava... trabalhando com político, você tava muito longe dos Pois quadrinhos, mas né? ao mesmo tempo eu tava desenhando uma série de outra paixão minha, né, que eu amo, que é rock and roll, que é heavy metal. Ah, Eu tava fazendo uma série regular para a revista Road Crew, que é uma revista de heavy metal aqui em São Paulo, e na principal revista de heavy metal do Brasil, ainda tá aí na ativa. Um abraço pro pessoal lá, Ricardo Batalha, meu amigo, Cláudio Vicentim. E aí eu tava fazendo esses quadrinhos de um universo de heavy metal que eu havia criado. E fazia um tempão que eu não desenhava quadrinhos por causa desse envolvimento com agência, com política. E aí essa fase foi muito importante na Road Crew porque me deu confiança para eu voltar a fazer um trabalho autoral, né, de quadrinhos. E aí eu estava trabalhando nessa agência de publicidade que prestava, né, que trabalhava que fazia campanhas políticas. E no meio tempo lá e tal, eu criei o Doutrinador e comecei a desenhar lá. E aí que é o bacana, né? Que eu tive apoio. Também mando um abraço para meus amigos que eram meus chefes e agora são meus amigos para sempre. Felício Torres e Giovanni Marangoni, que eram meus chefes na época, os donos da agência. E quando eu criei o Doutrinador, mostrei a eles, eles me deram uma força. Pô, faz aí quando tiver um tempinho, adorei e tal, do cacete. E aí, a minha revolta ao criar o Doutrinador, cara, a identificação das pessoas com o personagem, né? Obviamente, ali o pessoal que trabalhava comigo, que eu mostrei primeiro, os amigos mais próximos, né? Minha família e tal. A identificação das pessoas era tão grande, ou seja, a indignação e a revolta das pessoas também era idêntica à minha, que eu logo percebi, cara, que eu tinha uma coisa importante, uma coisa potente nas mãos, entendeu? diferente do que estava sendo feito, né? Eu falei assim, porra, as pessoas gostam muito, cara, sabe? Por mais assim, lá no início, né, como eu falei, tava voltando a desenhar e tal, por mais tosco que fosse e tal, eu sempre falo, né, cara, que a gente, porra, você sabe disso, você desenhou pra caralho Você perde o... Você perde, né? Mas aí o meu traço evoluiu pra cacete depois disso. Mas por mais, né, tosquinho que fosse lá, ele não tinha máscara ainda, era um cara assim, porra, até igual você assim, cara, um cara com cabelinho baixo e tal, você até podia... Ó, fazer um teste aí, né? Fazer um... E aí, era um cara... Ó o meu sidekick aí, ó. Não tinha máscara ainda, não tinha capuz lá no início. Mas o background já era de caçar político corrupto. Sim, já era de resolver a coisa de forma, sabe, implacável e radical. Mas já tinha o nome de doutrinador? Sim, já tinha. Porque antes era vigilante, né? Pois eu sempre conto isso, que assim, eu já até esqueci quantos nomes eu criei para chegar ao doutrinador, que foi justamente o que passou no registro lá Tudo já tinha. Tudo já tinha. Eu criei uma porrada, vigilante já tinha também, né? Que é um nome, porra, super comum. E aí foi o nome que passou lá na Biblioteca Nacional, né? Para quem não sabe onde a gente registra as obras.
E aí passou esse, eu falei, vou com esse mesmo. E acabou ficando, e graças a Deus, né, aquelas coisas, né? Era pra ser esse Era nome pra mesmo. ser esse nome. E aí eu achei, né, ficou um nome forte e tal, e funcionou. E aí foi quando, assim, logo no início, cara, em 2008, né, eu mandei para 14 editoras aqui no Brasil, eu tinha feito umas 30 e poucas, 40 e poucas páginas. E aí eu mandei para as editoras, não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, né? Tinha o Orkut, mas acho que estava morrendo. E aí a gente ainda tinha que seguir aquele, né, caminho aquele comum, caminho né? comum. De você ser avaliado por uma editora e tal, não sei o quê. E aí, dessas 14 editoras, 11 me responderam exatamente a mesma coisa. Falaram assim, Luciano, a gente até achou interessante, mas nossos advogados falaram assim, não publica isso aí que vai dar merda. Por quê, cara? Era um super-herói. Cara, porque no início, né, cara, como não tinha assessoria jurídica, não tinha nada, né, eu só tava ali na revolta, eu colocava os caras assim, o nome dos caras mesmo. Os políticos sabe, de dos verdade? políticos de verdade. Claro que é da rolo, cara. Pois é, cara, pois é. E aí... Ele matando, sei lá, o Não, Renan Calheiros, eu assim? botava todo mundo. E aí, porra, os caras falaram, cara, se a gente publicar isso, vai dar uma merda fodida. E aí, tá bom, eu engavetei lá, e aí ele dormiu lá 3 anos na gaveta, e quando foi 2000 e... não, minto, isso foi em 2010 quando eu enviei. Aí em 2013, isso que é aquelas coisas que só acontecem uma vez na vida. Em março de 2013, por pilha de 2 amigos que trabalhavam comigo, eu já estava trabalhando, pra tu ver, eu já estava trabalhando na gerência de comunicação da Petrobras. Caramba! No olho do furacão do Petrolão. E aí, 2 amigos lá, um abraço também para eles, Paulo Dantão eu tava fazendo pesquisa pro seu... e Gutenberg. Eles me botando pilha, porra, faz de novo o doutrinador, mas ainda era o doutrinador sem a máscara e tudo. Eu falei, vou fazer essa porra de novo. E aí, eu botei a máscara e o capuz, deixei ele mais sombrio, mais violento, e aí lancei no Facebook, que era muito, né, muito melhor do que hoje em dia, né? Não tinha que pagar, o alcance era orgânico, botava ali, estourava sem você precisar dar R$1 Bons tempos aqui. Dar R$1 pro tio Zuc para alcançar mais pessoas. E aí, cara, simplesmente explodiu, né, cara? E aí foi dali, e aí... Era uma história completa que você colocou lá? Não, eu ia colocando quase que diariamente, né? Eu botava de 2... eu colocava de 3 a 4 páginas por semana. 3, 4 no máximo. E aí, essa é a parada, né? Assim, essas sincronicidades, isso só acontece uma vez na vida. Eu comecei em março de 2013 e em junho começam as manifestações. Tu vem pra rua. Caramba. Aquela porra toda, aqueles protestos. Então a gente nunca, né? No Brasil, a gente nunca tinha visto uma manifestação maciça, assim, né, de descontentamento com a classe política em geral, né? Então, foi o que aconteceu naquela época. Tava todo mundo muito puto. O personagem surfou aquela onda ali e ganhou muita audiência, ganhou muita relevância naquela época. E desde então, né, aí foi crescendo, por isso que a gente está aqui.